Bom dia, arteiros e arteiros. Eu sou a Raquel Prestes e eu te ajudo a pintar peças do gesso MDF, bonitas, bem acabadas e sem grandes investimentos. Esse contexto todo de pintar, de vender, tem vários aspectos. E hoje nós vamos falar 5 dicas, várias dicas, de como você pode montar o seu ateliê. Pode começar simples, em casa. Então tem algumas coisinhas, alguns segredinhos que todos nós já passamos. Todos esses passos a gente já escalou. Então nós vamos conversar com você sobre isso. Você também pode ter o seu ateliê de pintura. Bom dia, Leti. Bom dia, meninas. Vamos lá. Pode ateliê em casa, né? Sim. Estamos falando. Nós estamos falando de você que gosta de pintar e que pensa em talvez trabalhar com pintura, com artesanato, também possa ter o seu espaço organizado, onde facilita muito a questão de ter o seu ateliê, o seu espacinho em casa. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. A Marisa disse que o som está bem baixo no Face. Marisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não tem, por acaso, o YouTube? Porque aqui tá chovendo muito e além do som já ser baixo, tá muito forte a chuva. Tá fazendo abafa o som. Tá, abafa o som. Se você conseguir ir pro YouTube, que ali tem o microfone, e daí ali o som sai melhor. Consegue? Tá, pode. Bom, pessoal. Então, Oi, Cassi. Oi, bom Ó, dia. tá falando que no YouTube tá bem bom o áudio. Bom, pessoal, então, assim, às vezes a gente começa, eu vejo aqui pelas minhas alunas e comigo mesmo, a gente começa a pintar, a gente gosta de pintar, a gente tem muitas peças e a gente não tem um espaço organizado para fazer o nosso trabalho. E às vezes a gente nem olha ainda isso como um trabalho, mas pode vir a ser. Então, se você tiver um espacinho na sua casa, um quartinho, uma sala que você não usa, você pode transformar esse espaço no seu espaço de pintura. Uma das coisas que eu vejo que atrapalha bastante as pessoas que estão começando é ter que montar e desmontar toda hora o seu espaço de pintura. Então, vou pintar. Desanima, né? Tira tudo da mesa, forra a mesa para não sujar, puxa secador, até você conseguir montar toda essa estrutura, demora muito e se torna muito cansativo. E também, depois você tem que tirar tudo de novo, né? Quando termina a pintura, daí tem que limpar a mesa, arrumar tudo. E se você tiver o seu espaço, você já pode deixar sempre a sua mesa preparada. Bastam algumas prateleiras, uma mesa, secador, uma cadeira, um espacinho que fique aconchegante e que fique prático para você trabalhar, guardar suas tintas, seus pincéis e suas peças. Então, depois que você tem isso montadinho, você já pode começar a produzir para vender. Porque aí você guarda, arruma suas peças, pode fazer os vídeos, pode postar fotos. E também, a gente anotou aqui, o segundo lugar que nós estávamos falando, que é importante, foi assim que eu comecei. Eu trabalhava em casa e aí eu queria divulgar o meu trabalho. E na época que eu comecei, a gente não tinha Facebook, Instagram, nada disso. Então eu peguei uma das prateleiras que eu tinha e eu pintei e coloquei cursos de pintura e os horários. Então, se você quer colocar uma prateleira, uma placa dizendo exatamente o que você trabalha, se você tem esse espaço para colocar essa placa na frente da sua casa, eu coloquei na frente da minha casa, na parede do lado da porta de entrada. E botei toque a campainha. Porque as pessoas, acho que não precisa depender de vender só para os nossos conhecidos. E também a gente pode colocar nessa placa o que você faz. Eu, no caso, coloquei cursos de pintura, artesanatos e decorações, que era o que eu mais vendia.
Vendia pouco, né? Porque eu vendia só para as pessoas que eu conhecia. E aí que começaram a aparecer pessoas diferentes. Porque a pessoa, se não tem uma plaquinha, uma referência que ela pode chegar e que ali tem um trabalho bacana, ela não vai chegar. Então, eu botei essa placa, coloquei o que eu fazia, coloquei o telefone e horário de atendimento. Senão você vai ficar disponível 24 horas por dia. Eu, no caso, sempre fiquei bem disponível porque eu tinha horário livre, eu estava sempre lá. Então, qualquer horário eu atendia as pessoas. E assim que começou. Oi, Rosa do Rio. Olá, não entende seu áudio. Rosa, tu não consegue ir pro YouTube? Que o som do YouTube tá bem melhor. Se conseguir, ótimo. Então, pessoal, depois desses passos dados e de você já ter a placa, já dizer o que você faz, deixar específico o seu horário de atendimento, você pode começar a produzir com muito mais tranquilidade. Então, com poucas coisas, você já consegue montar o seu ateliê. Se você morar em um prédio também, você pode botar na sua entrada, na caixinha de correspondência, em algum lugar, uma indicação que você trabalha com artesanato e que está à venda e que você recebe as pessoas em casa. Oi, Doriana. Bom dia, saudades. Foi assim que encontrei vocês. Trabalho maravilhoso. Sucesso. Foram assim. Venha nos visitar, Doriana. Foi assim que a Doriana também apareceu com a Andri lá para pintar. A minha placa, que era uma prateleira. Muitas das minhas alunas começaram assim. A Leti começou assim, caiu Sim. na placa. Caiu na placa. Nunca mais saiu. Então, acho que conhece muitas pessoas. Quem mora em prédio pode até fazer um cartazinho, né? Assim, colocar nas caixinhas dos correios dos vizinhos, né? É divulgação, né? Porque as pessoas não adivinham o que a gente faz. E às vezes, como eu já disse várias vezes, tu pinta aquelas caixinhas que as pessoas pensam que o artesanato é só isso. Nós temos trabalhos lindos, a gente faz coisas úteis, coisas que enfeitam a casa, coisas lindas para presentes. Então não é só você pinta umas caixinhas. Não, nós trabalhamos com arte, com beleza, com tudo. Artesanato é um luxo, são peças exclusivas, não é para qualquer um. Então a gente dedica horas do nosso tempo para isso. A vida, né? A gente passa pensando no que a gente vai fazer e refinando as técnicas e aperfeiçoando para venda. Eu sempre encorajo as minhas alunas a venderem as suas peças, porque algumas começam não com a ideia de vender, mas só que a gente não pode pintar no ritmo que a gente pinta e guardar tudo em casa, não tem como. Então, até para as alunas não se desestimularem, porque chega um momento que tu começa a ter muitas coisas pintadas em casa e aí uma casa normal não vai suportar anos de pintura, a pessoa pintando, produzindo muito. Então eu sempre digo, vendam, não tenham pena, mas ficou linda, e agarra a peça e diz, essa eu não vou vender. Vende que a próxima ficará mais bonita ainda. Sim. Depois faz a mesma. A mesma fica muito mais, sempre vai ficando melhor os trabalhos. Até é bacana a gente olhar os trabalhos que a gente fez no começo e comparar. Pega uma caixa que você fez no início e depois você pega outra, sempre tem coisas a mais e sempre a sombra tá melhor, a colagem dos papéis fica mais fácil. Então é tudo uma questão de tempo. Só que tem pessoas que não querem, às vezes, passar as etapas, né, do aprendizado. Tem algumas que começam a pintar e não têm a paciência de esperar aprender. E não é difícil, a pintura é uma coisa que a gente precisa praticar, mas requer um tempo. Hoje em dia, com aulas online, aulas presencial, fica muito mais fácil, porque está ali disponível as técnicas, é só você executar. Então, o terceiro passo é como organizar o espaço. Você pode dividir o espaço em dois
ambientes. Um onde você vai colocar, é bem como eu tenho aqui, mesmo num tamanho maior, que agora está numa loja grande, mas eu sempre dividi assim, um espaço arrumadinho com as peças prontas e o outro lado mais bagunçadinho, que é onde a gente pinta. Podem falar à vontade, não existe ateliê 100% organizado, porque a gente corta, a gente cola, seca, lixa, não tem como ser um ambiente totalmente sempre arrumado. Não, então, impossível. Aqui a gente varre às vezes 2 vezes por dia, é incrível que sai, né? É. Porque lixa, Recorta. tem o pó, recorta, é papelzinho, Então, assim, outra coisa, como... Claro, se a pessoa vai fazer no mesmo ambiente, tipo na casa, tem que deixar mais organizadinho, né? Sim. Ou bota um balcão para separar entre a loja e o ateliê. Daí sim, daí tem que ser um pouquinho mais organizado. É, mas a minha mesa de pintura, nunca ela está sem... Eu chego toda manhã aqui, guardo, porque eu fico pintando até tarde, às vezes até as 9 da noite, então eu não vou ficar das 9 até as 9h30 guardando e organizando as coisas. Então eu deixo tudo na mesa como está, e no outro dia eu chego, daí eu guardo as tintas, lavo as lajotas, organizo os pincéis, e daí já começa a bagunçar de novo. Claro que tendo cuidado de deixar os pincéis sempre lavados, né? Sim. Vai deixar o pincel seco para outro dia. Não, o pincel não. Essa coisa básica tem que fazer antes. É, mas como o tempo da gente é restrito e acho que tem outras coisas também para fazer, então eu opto por de noite eu fiquei gravando até quase 8h30, né? E daí chega um momento que ou eu gravo mais 20 minutos ou eu organizo em 20 minutos. Então eu opto sempre por ficar ou pintando, ou gravando, ou fazendo alguma coisa que eu precise. A Leti, eu fui embora, a Leti ficou ainda até mais tarde. Daí eu fui dar uma varridinha. Daí ela deu uma ajeitadinha, eu cheguei, olha, milagre. Limpou sozinho. Autolimpante seria o ideal. Mas assim, ó, essa coisa bem importante que a Raquel falou, de ter um espacinho, ó. Porque eu me lembro quando eu ia pintar em casa, às vezes eu botava tudo, dali a pouco, tá na hora da janta, tira tudo. Depois dá até um desânimo de arrumar tudo de novo. Então se tu tem pronto ali, qualquer minutinho que tu tem, tu vai ali, dá uma pintadinha, sai, deixa secando. É bem válido isso. Nem que seja uma mesinha no cantinho bem pequenininha. Todo mundo começa pequeno, ninguém começa já com tudo montado, com tudo pronto. Acho que começa com poucos pincéis, com poucas tintas, fazendo Valéria. algumas peças e depois acho que vai aumentando. Dentro do que vai acontecendo, é natural o crescimento. Se você pretende, além de pintar para vender, dar aulas, aí você tem que ter uma mesinha um pouco maior e ter esse espaço reservado para dar as aulas. Eu acho ótimo dar as aulas, sempre dei aulas de pintura, então eu sempre tive uma mesa... Para ter aula não precisa tu ter um espaço gigante, porque até aqui mesmo na cidade a gente sabe que tem gente que tem um espacinho que os alunos quase não se mexem. Quando eu comecei a pintar, meu Deus, eu fui num lugar, tinha que ficar praticamente de pé. E daí foi, que né? eu conheci a Raquel e me mudei. E fui, não deixei de ir. Mas se você tiver uma mesa que acomode 4 pessoas, já tá ótimo, você já pode começar a dar aula. É só você dominar algumas técnicas. Pode começar com uma aluna, né? Não precisa ter 4, né? Mas... Porque assim, acho que às vezes as pessoas pensam que precisam estar super dominando tudo para começar. Muita coisa a gente vai aprendendo durante o caminho. E sempre lembrando que as alunas que estão começando do zero, elas precisam aprender o básico. Então, e conforme elas vão pedindo as coisas, a gente vai tendo que se virar e vai aprendendo. Muitas coisas a gente aprende assim com as alunas também. Gurias, que assunto que veio na hora pra mim. A Cris. Cris, no YouTube o som tá melhor, se tu quiser ir pra lá. Então, eu tinha... Tem pessoas que não acreditam, mas eu passava às vezes as tardes sozinha, sentada, esperando as minhas alunas chegarem. Eu sabia que elas viriam um dia, mas assim,
ninguém sabia que eu pintava. Como que as Sim, pessoas porque tu iam... nunca fez uma propaganda, Não, assim, né? Divulgação, nada. Então, esse começo, o meu começo foi difícil porque não tinha como divulgar para outras pessoas, a não ser com a minha placa mágica. O boca a boca vale muito, né? O boca a boca vale muito, mas agora, hoje em dia, é muito mais fácil. Então, pode divulgar no Facebook, no Instagram. Facilita tanto eu vendo coisas para pessoas que eu nunca na vida iria conhecer. Né, Leti? Sim, imagina, ontem fui no correio mandar umas... Imagina, né? Nunca Eu que tinha nós ia imaginado. vender. Vendia... Que cidade era? Que eu nunca tinha visto falar. Jacarepaguá. Não, essa é no Rio, mas Essa a é no outra Rio. aqui do Rio Grande do Sul mesmo. É. Rio dos Ratos? Eles falam. Arroio dos Ratos. Arroio dos Ratos, não me lembro. Mas É. assim, umas pessoas que jamais a gente alcançaria, né? Então, eu não vejo vocês, às vezes, as que mais conhecidas, como... Eu não vejo muitas postagens constantes de pessoas que fazem o que a gente faz. Hoje é novo. Essa foi pra ti. Ela tá aqui no YouTube agora. Então, assim, ó... tem pessoas que já têm o seu espaço, tá passando da hora de começar a dar aula, tá passando da hora de começar a vender mais. Oi, Sandra. Então, Acabou que não viu nada, minha irmã chegou aqui. Depois assiste do início. então, assim, meninas, não tenham medo de começar e de dizer que você é uma artesã, que você é uma pro de pintura. Mesmo que você ainda não domine todas as técnicas, a gente nunca domina todas as técnicas, a gente está sempre aprendendo. Todos os dias, todas as semanas aqui a gente aprende uma coisa nova. Então, começa do zero, tenta se organizar, ter um espaço, divulgar com uma placa e divulgar nas redes sociais, ter o seu espaço dividido, onde você tem as peças pintadas e onde você tem o seu espaço para fazer o que você bem entender, sentar, fazer bagunça, testar com massa, lixar, recortar. Tudo isso acho que desenvolve esse que dizem, ai, você tem o dom. Eu não tenho dom nenhum. Eu trabalhei muito para chegar a pintar agora como eu pinto hoje. Então, assim, eu treino muito, eu exercito muito. O pincel filete para mim era um terror e agora é o meu preferido para fazer acabamentos, detalhes, e tudo isso vai ficando melhor com o tempo e com a experiência. Né, Leti, tu também começou, né, do zero. Do zero, não. Eu só gostava, via as pessoas fazerem e disse, ai, nunca que eu vou conseguir, né? E fui indo. A gente vai pegando gosto, né? Nossa, eu nem imagino. Eu era criança, eu me lembro que a avó pintava os paninhos de prata, eu já adorava, ela deixava a gente se meter um pouco. E tu vai indo, né? A gente não é nada a ver, né? Sim. Eu comecei, na verdade, fazendo ponto cruz. Eu também Fui fazer um fazia. curso de ponto cruz, daí eu me animei com a pintura e ali foi. Nunca mais larguei. Acho E essa que... do pincel também, me lembro do filete. Meu Deus, nunca que eu vou conseguir. Agora eu também, é um dos que a gente mais gosta, né? Não vive sem. Até eu olhar lá em casa, tinha algum, esqueci. Outra coisa que se você já montou o seu espaço, você já tem a sua mesinha para pintar, sua prateleirinha para colocar suas peças, vocês não podem esquecer, esse é o quarto passo, de pensar na forma de pagamento. Gurias, vão perguntando qualquer dúvida, né? A forma de pagamento, hoje em dia temos o Pix. Meu Deus, despencou a chuva agora. E trovões. E temos a maquininha... Bom dia, Sil. De cartão. Agora, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, não peguem nenhuma encomenda sem uma entrada. Eu e a Leti estávamos conversando, é como uma mágica. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, que a pessoa... Se você começar uma encomenda sem uma entrada, ela não vai vir buscar. Não vem mesmo. Não vem mesmo. É incrível. Eu não sei o que acontece com as pessoas, mas elas têm esse problema. Eu já fiz inclusive peças... Oi, Mara, bom dia. Eu já fiz peças inclusive com o nome que as pessoas
queriam dar de presente para filhadas, para sobrinhas e não vieram buscar. Não foi uma nem duas, foram várias durante todo esse tempo. Então agora a gente faz assim: oi Raquel, adorei, tu faz para mim? Faço. Quando você der 50% de entrada, eu vou começar a produzir. Eu não começo mais a produzir sem a pessoa pagar a metade. Porque não vale a pena. Não, porque assim, eu vou fazer uma caixa de chá, eu já tenho, vou fazer com preto e branco, com cinza, com a cor que eu quiser. Mas daí chega uma pessoa e diz: eu quero uma caixa que você faça roxa e laranja com abóboras, sei lá. Enfim, cada pessoa tem um gosto e aí você vai ficar com uma peça no seu ateliê que não foi criada por você, você fez com o gosto que a pessoa pediu e daí fica muito mais difícil de vender. E se tem nome nem se fala, né? Eu fiquei com uma Isadora lá por anos, né? Lembra? Então assim, peça uma entrada, seja firme nisso e não abra mão disso. Então, pagou a metade da encomenda, você começa a fazer. Tenho que aprender. Fiz um kit todo para bebê e não vieram retirar. Não vieram retirar com o nome. Minha sorte que arranquei o nome, repintei e vendi. Sim, né, Cris? Mas olha todo o trabalho que tem que ter, né? Acho que fica muito triste, muito decepcionada quando isso acontece. Acontece com todo mundo. Uma vez a gente fez um kit lindo, lindo, maravilhoso. A mulher chegou, olhou assim, lembra? Ela que pediu, mas nem queria fazer daquele jeito. Eu tinha sugerido fazer de outra forma, ela não quis, depois não gostou. A gente teve que arrancar. Não, ela levou, disse que ia dar pra alguém, depois trouxe de volta. É um saco. Mas, paciência. Acontece. Mas assim, ó. Pode até ser aquela cliente que vem todo mês, compra, paga direitinho. Se um dia tu fizer uma encomenda sem entrada, ela não volta. É incrível, né? Até tu perde cliente. Tu perde cliente até. Então é melhor sempre pedir uma entrada. Claro, a gente diz isso porque a gente já levou muito na cabeça, né? Foi muito nisso. Tem que repintar, bem isso. Mas uma hora a gente aprende. E é isso até que eu gostaria de saber o que acontece com as pessoas, O mesmo é o vender fiado, né? Também. Não. Melhor pagar 10 vezes no cartão do que tu deixar o fiado. Então essa forma de pagamento também é outra coisa importante para você pensar. Então o Pix nem todo mundo tem ainda, mas quem não tem é super fácil de fazer. Se você não consegue, é só vai no banco, pede uma dica para alguém que as pessoas te ajudam e daí você diz: ó, meu Pix é tal, e a Lê te manda sempre, né? Sim. Ó, quer fazer... Porque às vezes tem gente que diz: eu não posso ir aí passar o cartão, ou só posso semana que vem. Eu digo: pô, então semana que vem a gente começa. Mas eu já preciso pra semana que vem. Então faz um Pix, um depósito, manda o motoboy. As aulas também cobrar adiantado, de preferência. Sempre cobrar adiantado. Porque já correu o risco de a pessoa vir fazer as 4 aulas e nunca mais aparecer. Ainda assim levou os materiais embora. Agora, muito levamos na cabeça também. Então o ideal é você já ter o valor da sua mensalidade. Acho que aqui faz ou uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Então você tem aquele valor e a pessoa no primeiro dia de aula já paga as 4 aulas. Já paga as 4 aulas. Tem uma coisa que ainda nós estamos sempre tentando ajustar aqui na loja, é a questão, a pessoa paga as 4 aulas e às vezes a pessoa falta. E daí passa mais uma semana ou 2. Então a gente tá tentando implementar, sim. Pagou as 4 aulas. Se não veio, acho que a nota é igual àquela aula e ela tem o direito de recuperar aquela aula dentro do mês. Então, porque até pra gente ter uma previsão, né? Porque às vezes nós também já erramos muito, a cliente pagava a mensalidade
E do leva mês, dois e leva meses 2, pra- 3 meses para fazer, porque a gente só anota a aula quando a cliente vem, né? Só que daí não vem, ela não vem na outra semana, daí a gente não tem uma previsão que vai entrar mensalidade todo mês, né? Isso ainda a gente tá implementando. sofrendo um pouco. É. Não, e assim, como a pessoa não vai perder a aula, ela marca todos os outros compromissos naquele dia. Então, surgiu alguma coisa importante, o dia da pintura, porque eu não perco. Então, isso também, as pessoas às vezes não lembram que é o seu trabalho, que você depende daquilo para pagar as suas contas, aluguel, boletos, enfim, todas essas coisas que são as partes práticas. Então, cobra adiantado, se a pessoa não vem, anota a aula igual, e ela tem aquele período daquele mês para recuperar a aula. O ideal ainda se nós temos alunas de anos, então assim Sim. que não tem problema. Mas aquela aluna nova, pegou material, se possível já paga no final da aula, né? É. Não deixa acumular pro fim do mês. E principalmente também, às vezes, acho que tem alunas crianças e adolescentes, então sempre conferir com os pais o quanto ela pode gastar. E quantas horas a Cris está perguntando? Nossas aulas são das 2 às 5h30 da tarde. Nós temos aulas todas as tardes e das 6 às 9 da noite, às quartas-feiras. E sábado de manhã, das 9 ao meio-dia. Então, Mas a hora daí você que faz seu horário, né? É, mas assim, é muito pouco 1 hora, 2 de aula, né? Para as crianças até é um pouco extensivo demais, elas cansam, né? Mas a gente dá um intervalo maior para elas, enfim, né? Deixa elas brincar um pouquinho. Fazer um lanche, alguma coisa assim. E as alunas adultas já, esse horário fica muito bom, das 2 às 5h30. A gente passa a tarde toda pintando, comendo. Bem difícil a nossa vida, como vocês imaginam. Que daí a gente dá uma paradinha, faz um lanche, né? Conversa. Tudo ali junto com a pintura, né? Tudo junto com a pintura. Dá uma pincelada, toma um chimarrão na hora do intervalo. Mas é um espaço grande, se quer dá pra fazer menos, né? Então, assim, nós escrevemos aqui também quais são as peças mais vendidas. Deixa eu ver aqui que a Noemi perguntou, onde é as aulas? Nós aqui em Passo Fundo, nós temos um ateliê na rua Carlos Gomes, 638. Atrás da antiga e médica, agora é Atticus. Sim. Então, assim, nós preparamos também uma lista das peças que mais são vendidas aqui no ateliê, porque se você for optar por ter peças prontas, tem pessoas que fazem só por encomenda. Eu e a Leti sempre temos peças prontas, porque sempre chegam pessoas que querem um presentinho ou querem já ver a peça, não tem muita ideia, então já quer ter pronto. Então, assim, a campeã de vendas de todas que a gente mais vende é a caixa de chá. Você é da onde, Noemi? Porta-chaves, esqueci também. Caixa de chá, porta-controle, caixa para padrinhos, sempre nos pedem, então é bom você ter um modelinho. Você faz o modelo de todas essas peças e posta, fica ali guardadinho. Porque caso chegue um cliente que queira uma dessas peças, você vai tendo um acervo de fotos que você mostra e você pode reproduzir depois. Placa. Campo Grande. Temos curso online também. Então nós temos placas de bem-vindos, que vende bastante, guirlanda de bem-vindos, plaquinha de banheiro, lavabo também vende, porta-joias. E agora a Leti falou aqui também, que nós esquecemos de botar na nossa lista, que é porta-chaves. Então, eles sempre pedem, né? Nossa, porta-chave, caixa de chá, é bom sempre ter uns 2, 3. Nunca se tem muitos, né? Sim, nós temos hoje uma, acho que estou enxergando ele ali. E eu tô vendo uma caixa de chá. Mas tem uma, né, a opção. E esse porta-chave está ali, na verdade, porque ele quebrou. Ele teve que refazer.
Tu arrumou esses dias, né? Sim. Mas então, pessoal, sempre optar por peças que saem mais, que são essas que eu tô falando aqui. Cada região funciona diferente, né? Mas Nós eu vendia muito. Era caixa de erva, lembra? É. Deu uma parada, né? agora tem aquelas caixinhas com os kits chimarrão, né? Também que vende bem. Sim. Kit gin, kit chimarrão. Se fosse São Paulo, daria também. Olha É, ele falando. que pena, né? Tanta gente longe, mas tem algumas que já são nossas íntimas amigas só de live. Então, pessoal, é um passo a passo simples, é só você se organizar. Cris aí tá mais do que na hora de começar a dar aula. Já tem o espaço, já fica bem mais fácil. É só começar. Então, pessoal, o que tu acha, Leti? Mais Esse é o alguma? basicão, né? Mas aí já dá pra começar o ateliê. É, um ateliê pequenininho, bonitinho. E Não, se é só pra te pintar, tu pode ter uma mesinha bem pequena, né? Bem organizadinha em casa e depois só posta, faz propaganda. Se for dar aula, daí sim. Bota uma mesinha um pouquinho maior. Obrigada, curto muito tuas lives. Obrigada, Nemi. E se for ter uma loja em casa, o ateliê, daí sim. Dá pra montar uma salinha grande, mais organizadinha, né? Bota um sofá pra dividir entre o ateliê e a prateleira com as peças pintadas. Bota uma mesinha com esse é só o chazinho. começo, né? Eu só tô falando assim, mas depois a gente toma conta do resto da casa, né? Mas começa assim, a gente começa numa pecinha, bem no meu espaço, e depois a gente vai ampliando. É, mas é isso aí mesmo. É isso aí. Eu acho que era isso, né? O básico, assim. É, então essa live foi Qualquer pra... dúvida, vão nos chamando, né? Vão nos E perguntando. essa live a gente fez pensando justamente nessas pessoas que gostam de pintar, que querem seguir na pintura como uma profissão e às vezes não vê que é tão simples o caminho para começar. Você pode começar pequena, você pode fazer isso como um trabalho paralelo ao seu, mesmo assim ter o seu espaço, o seu cantinho para pintar é muito importante, Isso aí. certo? Tô ouvindo a chuva? É, tá chovendo muito, essa semana vai toda chover bastante aqui. Vou virar sapo. E vamos aproveitar para pintar bastante também. É. Então, pessoal, boa pintura para todas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos chamem. A gente está aqui disponível para responder qualquer pergunta, Vão se certo? organizando para montar seus E ateliês. depois, se vocês montarem seu cantinho, mandem uma foto bem bonita para a gente ver, tá bom? Obrigada, Certo? beijos. Um bom dia. Bom dia. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Tchau. Tchau. Meu Deus, que chuva.